Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, hoje recebendo o médico, ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ano de 2021, ano de vacinação contra a Covid-19, assim esperamos. Agora, com tantas notícias sobre as diferentes vacinas produzidas contra a doença, muitas vezes o público acaba, de uma forma ou de outra, se confundindo, Solange. E essa pergunta que eu tenho para o Dr. Nelson, viu, Nicolini? Essa questão de tomar ou não a vacina. Qual a sua orientação? É necessário algum exame para aquelas pessoas que já foram contaminadas, devem tomar a vacina ou não, quem já teve a Covid-19? Hoje existe uma... Primeiro, a vacina, ela passa por uma série de estudos, por uma série de etapas. Ela tem um comitê independente que avalia. Então, se a vacina passar por todas essas etapas, tiver um comitê independente, tem os dados abertos, tem os dados publicados, são vacinas que você vai poder confiar. Se você não tiver qualquer coisa que sugira uma falta de transparência no dado, uma falta de possibilidade de um externo avaliar, se essas coisas não acontecerem, a vacina ela pode ser tomada. E aí você vai ter uma definição de quem vai usar, né? Hoje em dia, nesse momento, não tem uma restrição a pessoas que tiveram a doença, ou que tomaram, que têm o anticorpo, alguma coisa assim, que pode tomar a vacina. A minha posição é o seguinte: aquelas pessoas que já tiveram a vacina, já tiveram a doença, ou que têm o anticorpo positivo, mesmo que a gente saiba que existe o risco de reinfecção, provavelmente essas pessoas têm um poder de proteção grande, pelo menos durante uns meses. Outro grande problema da Covid é que a gente ainda continua com muita falta de conhecimento de longo prazo. Então, quanto tempo a imunidade dura, mas de uma certa forma é razoável você imaginar que uma pessoa que já teve a doença, que tem o anticorpo, que ela de alguma forma está mais protegida do que aquele que não teve nada disso. Principalmente uma pessoa mais velha, uma pessoa do grupo de risco, um profissional de saúde. Então, a gente vai ter que definir ainda, acho que ao longo do caminho, qual é a melhor estratégia das populações, alguns detalhes como esse. Não existe hoje uma restrição àqueles que têm anticorpo, porque existe um outro detalhe, é que sempre tem muita discussão, né? Então, existe uma questão que é se a imunidade é igual pela doença e pela vacina. Porque na imunidade pela doença, como ele entra pela parte nasal, pela parte respiratória, mais uma imunidade de mucosa, então a pergunta é, será que a vacina, por ter um outro tipo de desencadear a defesa, será que não pode ser mais potente do que aquela que era pela infecção original, principalmente aquelas pessoas que tiveram pouco sintoma? Tudo isso está em aberto. Agora, doutor Nelson, antes da pergunta do Gerson Nascimento, o senhor falava até no segmento anterior da questão da corrida pela compra de EPIs, de respiradores e equipamentos. O Brasil pode ficar na mão nessa corrida da compra da vacina? Isso é um risco. Isso é um risco. Porque não é que ele vai ficar na mão, ele vai ficar para depois, né? A gente tinha conversado isso, da quantidade de vacinas que já foi, assim, entre aspas, comprada pelos países ricos, ela foi de 3,8 bilhões de doses, foi o último número que eu vi, e os outros países todos teriam 3,4. Então, você vê a chegada da vacina. E tem um outro detalhe que é importante. A gente hoje tem dezenas de vacinas em estudo clínico, né? Já teve até a vacina da Sanofi que vai ter tudo revisto, porque ela não foi tão eficaz quanto se esperava. Mas quando você tem o registro, essas outras vacinas que estão em estudo, ou que vão entrar em estudo, você tem um problema, porque do ponto de vista ético, as pessoas podem sair dos estudos para tomar a vacina que já está registrada. Você captar as pessoas para o estudo fica mais difícil. Então, a gente vai ter um problema, talvez, no desenvolvimento das outras vacinas. Uhum. Porque mesmo que essas todas estivessem definidas para alguém, se surgem outras vacinas, novas vacinas, além dessas que a gente comentou aqui, que são bastante eficazes, é uma oportunidade, porque você tem vacinas que estão entrando no mercado depois dos países ricos já terem reservado as primeiras, e você tem essa oportunidade nos países que ainda não têm aquela reserva inicial. Perfeito. Okay. Só que se você tiver dificuldade para recrutar e se você tiver pessoas que saem dos estudos porque ela tem direito de sair do estudo, porque
quando ela está no estudo, ela não sabe se ela tomou placebo ou se ela tomou a vacina. Sim. Então, na dúvida, ela vai querer sair. E então isso pode dificultar muito o desenvolvimento das novas vacinas que estão chegando, daquelas dezenas de vacinas que já estão em fase clínica e que poderiam ser usadas, né? Ok. Doutor Nelson, vamos Então, conferir a pergunta. existe um risco real primeira mesmo da gente ficar assim num segundo tempo para acesso à vacina, isso é fato. Ok. Vamos então à pergunta do Jesse Nascimento. Ministro, boa noite. Qual é o Boa noite. principal desafio do Brasil em relação à vacinação que deve acontecer nos próximos meses? Eu acho que é uma combinação de desafios, né? Você tem a combinação da pessoa você ter conseguir comprar a vacina, definir qual é o melhor mix de vacinação, conseguir montar uma logística adequada de distribuição e armazenagem, conseguir trabalhar os recursos humanos da forma necessária, ter o convencimento da sociedade de alguma forma, vai ter que trabalhar isso. E não dá para você trabalhar um desses de cada vez, você vai ter que trabalhar todos ao mesmo tempo. Então são muitas coisas, tem que ter uma comunicação com a sociedade forte, tem que ter uma estratégia para neutralizar a disputa, a guerra política, né? Porque a gente sempre fala, política é uma coisa importante no dia a dia, mas a guerra política é um problema. E a nossa capacidade de fazer com que aquele plano que foi colocado no papel, que ele aconteça na prática. Como a gente conversou, um programa de vacinação desse, que vai se sobrepor a um programa normal de vacinação, que vai ser uma enorme sobrecarga para um sistema que, por mais competente que seja, vai ficar sobrecarregado. Como é que você consegue organizar isso? Como é que você vai conseguir distribuir isso pelo Brasil? Qual vai ser a determinação? Como é que vão ser os lugares? Tudo isso vai ter que ser trabalhado num planejamento. E, naturalmente, quando você tem um plano complexo como esse, algumas coisas você tem que reajustar ao longo do caminho. E isso é uma coisa normal, né? Não dá para você imaginar que você vai sair com um programa perfeito na largada, porque isso não vai. Porque depois que você começa a fazer, é que você nota o que é necessário. Você vai fazendo alguns ajustes. Esses ajustes vão acontecer e a gente não pode trabalhar essa necessidade de um ajuste como um erro, uma falha ou uma incompetência, porque aí você sai da cooperação e entra na guerra política, aí você dificulta cada vez mais um programa desse ser implantado. Perfeito. Tudo isso vai ter que ser trabalhado ao mesmo tempo. Não tem como qualquer coisa que você negligenciar é o elo fraco da corrente que pode criar um problema muito grande para a sociedade como um todo. Tem muita coisa para se vencer, se conseguir vacinar a população. Dr. Nelson Tais continua conosco, a gente vai para mais uma parada, o Band Entrevista volta em instantes.